Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Timbó, professor de inglês, e vamos lá resolver mais uma questão do Enem 2021, tá bom? Então, acompanha comigo essa questão. Olha só. The British serves 60 millions. Então, não vou ler o texto todo, evidentemente, mas tem uma parte dele que eu gostaria de ler. Acompanha comigo, olha só. Vou ler note e warning. Note fala o seguinte: all the ingredients are equally important. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. E warning fala o seguinte: an equal spread of justice will damage the people and cause pain. Give justice and equality to all. Olha só, Eduardo, por que você fez questão de ler essas duas partes do texto? Porque elas trazem informação principal. Elas trazem aí um direcionamento completo para você entender essa questão. Vamos então para o comando e para as alternativas? Olha só, vamos lá. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Alternativa A riqueza da mistura cultural. B, um legado de origem geográfica. C, um impacto de natureza histórica. D, um problema de estratificação social. A alternativa é a questão da intolerância linguística. Então vamos lá, olha só. No nosso enunciado aqui, no comando, ele diz algum termo específico para você procurar? Eduardo, por que você sempre pergunta isso? A gente faz sempre essa pergunta porque se tiver, a gente já vai em cima do termo. No caso, ele não está falando sobre o termo, ele está falando aqui sobre exatamente o que? Gêneros textuais. Reconhece esse termo? A gente fala muito nas nossas aulas, não é? Os gêneros textuais são muito importantes, não só para a prova do Enem, mas para você reconhecer o texto como um todo. Então, temos um poema, que é um gênero textual, ele está falando que esse gênero está misturado com um outro gênero. Então, você vai ler agora as alternativas com essa informação em mãos, e a gente vai chegar à ideia de que, olha só, alternativa A, que a mistura de gêneros evidencia a riqueza da mistura cultural. Essa é a nossa alternativa correta já de cara. Por quê? A gente tem um poema e esse poema está misturado com outro gênero, que é aquele que a gente usa, por exemplo, em receitas. Sim, receitas de comida, por exemplo, onde você tem um passo a passo dizendo, você deve misturar isso, deixar aquilo um pouquinho aqui, tirar tal parte de tal coisa. É uma receita, é um tipo de texto, é um gênero textual. E ele mistura o poema com esse gênero. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas para entender por que elas não estão corretas? Olha só. B, um legado de origem geográfica. Apesar dele falar um pouco sobre geografia, evidentemente, ele relaciona a geografia com a língua, né? E como isso trouxe riqueza cultural para a Inglaterra. Então, olha só. C, um impacto de natureza histórica. Apesar dele não falar de fatos históricos, não trazer fatos históricos e relacioná-los com um texto, a gente sente que existe sim alguma coisa forte ali de história, mas não é a alternativa correta. D, um problema de estratificação social, ou contrário, não de estratificação, mas de mistura cultural. E a alternativa é a questão da intolerância linguística. É isso que o nosso autor fala que não deveríamos ter, que não deveria acontecer no texto. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.